Olá, meus amores do nono ano! Hoje a nossa aula começou um pouquinho diferente, né, meus lindos? Com essas obras tensas, assim como o barroco. Afinal, nós vamos falar nessa aula a respeito do barroco. O barroco, meus lindos, ele acaba vindo depois do quinhentismo. Então vamos relembrar, vamos fazer uma revisão rápida. O quinhentismo foi aquele movimento literário que muitos contestavam, né? Muitos teóricos contestavam se foi ou se não foi o primeiro movimento literário do Brasil. Afinal, ele foi escrito por europeus. Lembra da literatura de formação, literatura de informação, a certidão de nascimento da nossa terra? Tudo isso nós já vimos. Tudo isso aconteceu ao longo do século XVI. Agora nós vamos falar o que aconteceu ao longo do século XVII até ali meados do século XVIII. Então agora vamos falar sobre o barroco. É uma outra mentalidade, são novas características completamente diferentes daquilo que nós vimos no quinhentismo. Afinal, o quinhentismo não tinha valor artístico, não tinha valor de arte, tinha valor apenas histórico. Já o nosso querido barroco, eu não preciso nem falar muito, né? Porque eu já mostrei várias obras artísticas. Isso representa que o barroco, além de ter, obviamente, o seu valor histórico, ele possui sim um grande valor artístico, um grande valor de arte. Então vamos conhecer o barroco? Vamos lá, meus lindos! O barroco, né, como eu já me adiantei aqui, ele começa ali no século XVII e perdura até o século XVIII. O que está acontecendo neste contexto histórico? Neste contexto histórico, nós estamos vivenciando pós-contra-reforma. Nós estamos vivenciando algumas linhas teóricas, a ciência aparecendo, surgindo, questionando, o próprio homem que começa a questionar o poderio da Santa Igreja Católica, né? Porque esse homem começa a lucrar e ele vê a igreja sempre criticando, falando que é errado lucrar, que quem lucra vai para o inferno, enfim. Então esse homem começa a se sentir incomodado com esses dogmas, com essas regras tão rígidas da Igreja Católica. Então por isso, este século, né? Estamos falando aqui do século XVII até meados do século XVIII. Nesse tempo, né, nesses vários anos, nós vemos que a igreja acaba perdendo muito valor diante das pessoas, diante da sociedade. Ah, professora, então século XVII, século XVIII é o século que só tinha ateus, é isso? As pessoas começaram a desacreditar de Deus, é isso? Não, meus amores. Muitas pessoas continuaram ali acreditando e depositando toda a sua fé, né, na igreja, em Deus, em todos esses preceitos que eram colocados, embutidos, né, ali pela igreja. Porém, essas pessoas, elas não vão seguir tudo que a igreja dizia. Elas vão ir para o outro lado, elas vão conhecer os outros prazeres, elas vão se render ao que a igreja dizia ser pecado, ao que a igreja dizia ser imoral. Então o barroco, meus lindos, não é à toa que nós vemos, né, essas fisionomias, não é à toa que essas representações artísticas demonstrem essa agonia, essa dor, né, esse olhar longe, esse olhar que a gente consegue ver. Os anjinhos não são fofinhos. Imagina um anjinho desse no seu quarto, né, gente? Não é um anjinho fofo, né? Eu particularmente não acho. Olha esse olhar, olha essa testa franzida, né, meus lindos? Então por isso que eu venho dizer a vocês que o barroco é um momento tenso. Não pensem que essa escola literária foi tranquilona, não, porque ela não foi. Foi um movimento, né? Foi uma escola literária, foi um momento muito tenso. Um momento em que essas pessoas não sabem para qual direção elas devem ir. Quando elas vão para a igreja, né, católica e assistem às missas e acompanham de pertinho, elas se sentem culpadas. Nossa, professora, essas pessoas que frequentam a igreja se sentem culpadas
culpadas se sentem culpadas sim. Sabe por quê? Porque elas falam o seguinte: poxa vida, eu tô aqui na igreja, porém eu poderia estar vivendo lá fora, eu poderia estar me entregando aos prazeres carnais lá fora, por exemplo, né? Que a igreja dizia ser pecado. Então ele tá lá na igreja, mas ele tá com a cabeça longe, está lá com a cabeça, né, no mundo lá fora. Então isso acontece porque a ideia do carpe diem é muito presente. E agora eu não entendi nada. O que é carpe diem? Carpe diem significa aproveitar o dia, aproveitar o momento, curtir o momento. Porém, nós estamos falando de barroco, nós estamos falando de tensão, nós estamos falando de conflitos, conflitos religiosos, conflitos espirituais, conflitos sociais. Tudo isso está permeando a vida desses indivíduos. Então, por isso que o carpe diem do barroco é o carpe diem que pensa o seguinte: aproveite o dia porque você vai morrer. Então essa ideia da morte é uma morte que sempre está lá na cabeça. As pessoas sempre estão pensando, a vida é breve, transitoriedade da vida, a vida é muito rápida, a vida é um flash. Então por isso que essa ideia do carpe diem não é aquela ideia leve, como nós vemos algumas pessoas até tatuando, né? Carpe diem, curta o dia, aproveite o momento, aproveite o dia. Hoje nós entendemos esse carpe diem com uma conotação leve, de curtir cada momento. Mas no barroco não. No barroco, o carpe diem é esse carpe diem carregado, é esse carpe diem de aproveita a tua vida, meu amigo, porque você vai morrer, né? Então é aquela coisa que fica ali na cabeça, que fica no inconsciente. Por isso que essas pessoas que frequentam as igrejas acabam, né, sentindo esse peso de eu deveria estar no outro caminho. E qual que é o outro caminho? O outro caminho é aquele que a igreja dizia ser pecado. É aquele que a igreja dizia não ser sagrado, né, ser profano, ser ruim, ser feio. Então por isso que essa pessoa, ela não sabe para qual lugar ela deve ir. E quando ela, por exemplo, vai naquilo que a igreja diz ser pecado, quando, por exemplo, ela se entrega para os prazeres carnais, ela se sente culpada. Ela se sente culpada por não estar seguindo os preceitos da igreja, as regras da igreja. Então, por isso, meus lindos, eu sempre dou essa sugestão. Quando vocês lembrarem de barroco, lembrem-se sempre disso que eu desenhei. Uma pessoa que não sabe qual caminho ela deve seguir. Uma pessoa que está em dúvida, uma pessoa que carrega esse grande peso nas costas. Afinal, gente, a culpa acompanha essas pessoas, tá bom? Eu coloquei aqui uma definição geral sobre o barroco. Qual que é a definição que eu coloquei? O barroco, né, nós podemos definir como um período artístico histórico que entrou em vigência, né, após a Contra-Reforma. Então, depois da Contra-Reforma, nós temos esse movimento, que foi um movimento considerado, né, artístico, como eu comecei a aula mostrando, e histórico, porque mostra realmente dados históricos deste momento, este momento de tensão, este momento de agonia, de aflição que essas pessoas estão vivendo, tá bom? Eu coloquei aqui a etimologia da palavra barroco. Da onde que vem essa palavrinha barroco? A palavrinha barroco vem do grego, que significa baros, né? A palavrinha inicial, que é baros, e baros significa pesado. Olha só, meus lindos, tem tudo a ver. Olha o peso dessas pessoas que carregam ali nas costas, o peso da culpa, o peso da dor, o peso da solidão, da agonia. Então é todo esse peso que este homem barroco, que essa mulher barroca acaba segurando e aguentando, tá bom? Por isso que essa arte, né, é uma arte de muito contraste, é uma arte, né, que nós conseguimos sempre observar ali as fisionomias, a dor, a agonia, a aflição, é isso que nós vemos nessas artes, né? Olha só, então a morte, né, sempre também a todo instante sendo representada. Como que eu estava esquecendo dessa?
dessa obra, né? Então não é uma obra leve, não é uma obra, né, para você colocar ali na parede e falar, ai, que coisa mais fofinha, que coisa mais linda. Não, né? É uma arte tensa, assim como o barroco. Por isso, não esqueçam que barroco vem do baros, que significa pesado. E na língua portuguesa existe também a ideia, né, de que barroco vem, olha só que interessante, de uma conotação de pérola de forma irregular. Então, para a língua portuguesa, alguns críticos apontam que barroco vem dessa pérola de forma irregular. E, professor, agora não faz sentido nenhum. Meus lindos, faz todo sentido. O que é essa pérola? A pérola é esse ser humano de forma irregular, ou seja, esse ser humano que poderia ser brilhante, que poderia ser precioso, como uma pérola é muito preciosa. Porém, ele é o quê? De forma irregular. Ele não conseguiu realmente toda a preciosidade que ele poderia ter. Então é esse o ser humano barroco, a pessoa barroca, é essa que não sabe qual direção, qual sentido ela deve ir. E independentemente da escolha que ela faça, ela continua carregando esse grande peso nas costas. Ou seja, essa grande dor, essa grande culpa que nós vemos ali no barroco. Hoje, né, eu vou compartilhar com vocês algumas músicas que vocês deverão, né, trazer ali, né, para o que nós estamos falando aqui sobre barroco. Ou seja, vocês deverão relacionar algumas músicas, algumas paródias, enfim, que eu vou compartilhar daqui a pouquinho com vocês, com essa matéria que nós estamos aprendendo, tá bom? Então, antes de vocês irem para nossa aula online e para a gente fazer essa atividade dinâmica, que eu espero que vocês gostem, nós vamos só terminar aqui, né, falando sobre os principais temas do barroco. Os principais temas, ou seja, os principais assuntos que nós vemos nas obras artísticas, na literatura, são os seguintes. O primeiro, a transitoriedade da vida. Vamos traduzir isso? A vida breve, a vida curta, é aquele carpe diem. Amigo, acorda, a vida é rápida demais. Acorda, porque você vai morrer, né? A vida é muito rápida. Então essa morte sempre perseguindo, essa morte sempre ficando aqui na nossa cabeça. Outro tema barroco é, né, esse sentimento desolador do amor vivido, ou seja, o amor, gente, é uma dor, né? Então o barroco não é aquela coisa de viveram felizes para sempre. A gente consegue perceber isso, né, nas próprias obras artísticas, né? A gente vê essa agonia, a gente vê essa aflição. Nós não vemos aqui um casalzinho fofinho, bonitinho, andando de mãos dadas, nada disso, né? Por isso que o amor é um amor triste, é um amor doído. Amar é uma dor, né? Para o barroco. Existe uma dramatização da existência, então existe um dramalhão mexicano aqui, um grande drama sobre a existência, né? Porque estou aqui, pequei, Senhor, enfim, existem muitos poemas mostrando ali essa questão relacionada ao existencialismo, tá bom? E por último, nós temos aqui a questão relacionada à insatisfação juntamente com a solidão. Então, eu estou insatisfeita, eu sou sozinha, eu não tenho ninguém, só eu sei as dores que eu passo, só eu sei o que eu estou sentindo, só eu carrego essa culpa nas minhas costas. Então, é só você que sabe a dor que é carregar toda essa culpa, toda essa dor, toda essa agonia, toda essa aflição nas suas costas, tá bom? Então, meus lindos, basicamente, né, são essas características. E agora, quando vocês retornarem, nós faremos uma atividade de sofrência. Vamos lá, voltem para a aula, por favor, meus lindos!